Presidente Osmar Stabile. Tudo bem, presidente? Então, eu vou lá aí. Abraço para todos que estão aí no programa. Satisfação. Feliz Feliz pelo título, pelo título, feliz feliz pela pela torcida, pela torcida, pela participação. A participação. torcida é Torcida é maravilhosa, né? Não maravilhosa, né? tem Não como tem como explicar isso explicar aí. isso aí. Como eu Como eu disse, o disse, o Corinthians é Corinthians é inexplicável. inexplicável. É verdade, a gente Satisfação em conversou. falar com Falar com vocês. vocês. Satisfação é nossa, presidente. A gente conversou muito, a gente falava muito desse título, né? Da tua confiança que você tava, tal. Corinthians galgando ainda tava na fase, porque o Corinthians teve uma derrota, sofreu 3 gols no campeonato todo. Quer dizer, são números muito expressivos, né? O Dorival sempre muito questionado. O Corinthians caiu da Libertadores sem perder um jogo. É um negócio louco. E muita gente, o Corinthians ano que vem o que vai fazer fora da Libertadores? O Corinthians vai ser um negócio difícil e de repente nada disso acontece. É um turbilhão de emoção com um time aguerrido e eu falei para muita gente, foi o primeiro jogo, muita gente com cartão amarelo. O time tirou o pé, a gente percebia na transmissão, os caras não estavam dividindo. E no segundo jogo, aí vai com tudo. E foi um jogo emocionante. Agora eu quero saber de você, a gente vai falar do jogo, vai falar da conquista indiscutível. Mas eu quero saber de você, como é que tá essa questão do Corinthians de patrocínio, essa questão do Corinthians financeira, como é? Porque tá difícil, foi uma coisa muito difícil nesses últimos tempos. Aí você já assumindo e conquistando um título, presidente. Exatamente. Não, é que eu vejo muitas pessoas aí na imprensa falando o Corinthians ganhou, mas... O Corinthians ganhou, mas não tem mais. O Corinthians foi campeão, gente tem que aceitar e acabou. Nós trabalhamos para isso. Existia um planejamento lá dentro do futebol que era que não dava para ser campeão brasileiro em virtude da questão política que nós passamos, mas a gente pretendia chegar pelo menos entre os 10 colocados do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente não deu. Mas o foco sempre foi, depois da gente não conseguir, foi ganhar a Copa do Brasil. A gente tinha certeza de que nós íamos trabalhar para isso. Passamos por dificuldades ali no jogo contra o Cruzeiro, mas você vê, o Corinthians é assim, o céu e o inferno não tem porta. Nós estamos ali de perder um título e de repente é isso daí. Mas o planejamento existiu, tudo foi muito bem preparado. Conversei com o Dorival Júnior. O Dorival Júnior sempre disse: olha, nós vamos trazer esse título, nós vamos buscar esse título. Então, a confiança que nós tínhamos, que a equipe tinha, de modo geral, entre jogadores, o departamento técnico, entre a diretoria, o executivo, nós tínhamos uma confiança enorme. Todo o pessoal de apoio, a confiança era muito grande. Tanto é que nós tínhamos confiança tão grande que nós chamamos todos o pessoal de apoio do CT e pela primeira vez viajaram de avião e foram para o Rio de Janeiro festejar essa conquista, porque nós tínhamos certeza absoluta que nós íamos trazer. Conversei algumas vezes com o presidente depois do jogo, a gente se encontra, bate papo e tal. Eu converso com vários presidentes, a gente troca ideia e tal. E eu sentia muita confiança. E o Dorival andou falando isso muito, muito lá, né? Ele falava para os amigos íntimos: nós vamos conquistar o título, nós vamos ganhar essa competição, nós vamos ganhar essa competição. Presidente, tem assuntos polêmicos para discutir, tem coisa boa para falar. Vamos falar de muita coisa boa da conquista, porque o Corinthians, ele se transforma. Eu falo aqui, e falo com convicção, eu sei que existem 1000 problemas financeiros, mas o Corinthians tem uma melhor campanha do que Palmeiras nesse ano, melhor campanha que São Paulo e melhor campanha que Santos, nem se diga. Não é? Porque o Corinthians conquista 2 títulos, um estadual e um título nacional, ganha não só o título, 77.145.000 reais de premiação. É um dinheiro que o Corinthians precisa, por tudo que o Corinthians está passando. Como é que tá essa questão financeira, de patrocínio? Como é que tá isso, presidente? Tá andando bem? Agora na Libertadores, acho que os números mudam bastante, né, pro ano que vem, hein, presidente? Tá sorrindo, hein, presidente? Vai entrar uma grana boa, hein? É verdade. Mas a gente tem que falar o seguinte: o dinheiro não é esse, né? O dinheiro, na verdade, 77 milhões, mas aí a gente tem uns descontos dos impostos, tem dinheiro que vai para o governo, tem dinheiro que paga os outros impostos estaduais, municipais aí.
Então, o valor total é entre 68 e 69 milhões, tá? Tivemos um probleminha aí com o presidente do Corinthians, a imagem caiu, já já ele vai voltar com a gente, bater nesse papo. Opa, presidente, pois não, pode falar, caiu a imagem aí. Cagou a imagem. E aí, o que a gente, na verdade, está falando é que o valor, na verdade, fica entre 68 e 69 milhões. Esse é o valor que nós vamos receber no final. E a gente vai utilizar muito bem isso aí. Eu sou uma pessoa que trabalha na parte administrativa muito bem, parte financeira muito bem. Tem uma equipe muito boa de reestruturação administrativa, de reestruturação financeira, que está trabalhando no clube, para que a gente possa organizar e utilizar esse dinheiro da melhor forma possível. O Corinthians está melhorando, está se estruturando. Tem departamento que a gente nem fala em reestruturação, a gente fala em estruturação, porque ainda nunca foi estruturado. O recurso humano do Corinthians deixa muito a desejar, nós estamos melhorando. Departamento de compras, nós estamos reestruturando. Então, todos os departamentos, o centro de custo do Corinthians, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham há muito tempo, um percentual de 80% dentro do futebol, mas está alocado aqui no Parque São Jorge. Então, nós estamos organizando tudo isso para que a gente possa entregar um Corinthians muito melhor do que nós recebemos. Quanto à parte financeira, realmente o trabalho é muito grande. Quando eu recebi o Corinthians, eu recebi, nem fluxo de caixa tinha. A gente hoje tem um fluxo de caixa, já tem um planejamento de curto, médio e longo prazo dentro do ano subsequente, para que a gente possa saber o que nós vamos fazer. Com a chegada da Libertadores, a gente ganhando a Copa do Brasil, com a chegada da Libertadores, evidentemente que a gente vai montar um time bem competitivo. Não prometo grandes contratações, porque o Corinthians, dentro da possibilidade do Corinthians, não é para a gente fazer dessa forma. A gente precisa mudar a filosofia. A filosofia está sendo mudada para que a gente possa ter um time competitivo. Eu tenho certeza que nós vamos competir como competimos na Copa do Brasil. Nós vamos competir também na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro e no Paulista. Certeza absoluta que nós estaremos aí com um time muito forte. Dentro da possibilidade que eu falo, porque o Corinthians não tem condições de ficar gastando muito dinheiro em cima disso. E, como eu disse, a título é questão de competência. Muitas vezes você gasta muito dinheiro, gasta 550 milhões e não ganha nada. E o Corinthians gastou muito menos esse ano. Nós tivemos duas contratações, o Vitinho e o Adilere, e nós tivemos êxito em duas competições aí. Pois não, Luiz Ademar está com a gente aqui. Pois não, Luiz Ademar. Presidente, parabéns pela conquista aí. Isso que o senhor falou é importante, porque eu até bato aqui muito na tecla no nosso programa que o Corinthians inteiro, eu acho que o Corinthians, eu falo aqui que dá para jogar com o Palmeiras e com o Flamengo, que dizem que são os times mais poderosos, e são. Eu acho que o Corinthians inteiro, eu sempre bati nessa tecla. Queria saber com o senhor está falando que se for contratar coisas pontuais, acho que o grande detalhe para a torcida do Corinthians é se o senhor vai conseguir manter esse elenco. Presumo que esse elenco ganhou 2 títulos, que ganhou a Copa do Brasil. Se vai esse elenco para jogar Libertadores, dá para brigar. Ou o senhor acha que vai ter que perder alguém, alguma coisa? Inclusive, eu estendo além do elenco para o Fabinho, que muitos dizem que o Internacional tem interesse no Fabinho, né? O seu dirigente. O Fábio Soldado. O Fábio Soldado. Então, eu ouvi a entrevista do Fábio Soldado, a gente não tinha conversado ainda sobre essa questão. Eu vi a entrevista que ele deu, que ele não estava muito satisfeito, não com o presidente, evidentemente, que eu dei toda a estrutura para o departamento de futebol. Você sabe que o departamento de futebol ele é muito sensível, e eu não deixei ninguém entrar no departamento de futebol, ninguém dá palpite no departamento de futebol. Sempre é o presidente, juntamente com os jogadores, sempre junto com o diretor executivo e junto bem com o dono. Então, a gente evitou que pessoas viessem frequentar como frequentavam antes. Muitas pessoas vinham para o CT profissional, almoçar, jantar lá no CT profissional, e hoje não. Hoje é bem profissional, a gente mudou muito essa estrutura para poder dar condições de trabalho, né? E para isso, eu acho que é necessário, para você poder
ter uma equipe vencedora é você dar estrutura. Tem jogadores, mas precisa o base, a sustentação do futebol. E isso eu tenho certeza que foi um ponto forte da minha gestão, dando para o futebol profissional. Muito bem, a situação do Fabinho. Fabinho fica ou vai embora? Como é que tá, presidente? Dá para falar nisso aí? Fábio Então, Soldado? mano, eu não conversei com ele, mas eu quero deixar claro para vocês que profissionais passam no Corinthians, presidente passa no Corinthians, o Corinthians continua crescendo, continua se organizando, a torcida é muito forte. Eu não sei, não conversei, mas se for para sair ou para ficar, não tem problema nenhum. Novos profissionais virão, caso da saída dele, eu não conversei ainda, mas se for o caso, não tem problema nenhum, o Corinthians vai continuar. Amanhã, daqui um ano, eu também não sou presidente mais, eu fico até o final do ano que vem. Eu quero reestruturar, quero entregar um Corinthians muito maior, muito mais organizado do que eu. Tenho certeza que nós vamos fazer isso, porque um comitê de reestruturação, como eu já disse, existe um comitê de reestruturação administrativa para todos os departamentos. Então, nós estamos trabalhando muito forte nisso e novos profissionais virão, se caso for da saída do Fabinho, que eu não tenho certeza, eu não posso falar, porque eu não conversei. Surpreso eu fiquei na entrevista que foi dada, ontem também, como todo mundo ficou. Qual a vontade do presidente? Do Fábio ficar ou ir? O presidente não tem essa vontade, o presidente não tem essa vontade que muita gente fala, olha, Já foi. precisa ter vontade para que esse fica, para que ele fica. Precisa depender do profissional. O profissional precisa saber se ele quer continuar muito melhor no ano. Então, se está muito mais profissional no ano subsequente, vai ficar comigo. Se não quer, não tem problema nenhum. O presidente vai buscar outro mercado. Muito bem, vamos aguardar então. A negociação deve acontecer até quando, presidente? Tem ideia? Em relação à permanência ou não do Fabinho Soldado, até quando deve acontecer essa? Nós temos que conversar aí, porque essa semana é curta, né? Você sabe que nós temos o Natal aí, temos o dia 20 aí, praticamente engolimento o final do ano aí. Mas nós temos muita coisa para ver ainda até o final do ano, tem muita organização para fazer, tem muitas coisas para negociar. Foi feito um orçamento robusto. Hoje o Corinthians não faz nenhum negócio se não passa pela reestruturação para poder verificar se não pode. Nós estamos organizando, né? Tem uma equipe trabalhando, o presidente não está fazendo nada sozinho, ele está tendo gente para poder dar apoio, para poder trabalhar e organizar. Por isso, a importância da gente dar sequência a esse trabalho, independente que ele seja o profissional que vem ou que vai ficar. Muito bem, então. Pois não, Puzov. Presidente, uma boa noite. Bruno Puzov aqui. Presidente, o senhor fala muito sobre a reestruturação, como que o senhor recebeu o Corinthians da antiga gestão. E a gente tem muitas notícias, praticamente diariamente, tudo que acontece dentro do Corinthians é pautado e vira discussão. O que o senhor pode falar para a gente sobre o aspecto financeiro? Como que o senhor recebe o Corinthians e como que o senhor almeja entregar o Corinthians também, prevendo também o planejamento para o ano que vem, questão de competições ou títulos que virão? Então, só, nós temos, como eu disse para você, nós temos recebíveis que nós temos dos contratos que nós temos para frente, nós já sabemos o que nós vamos fazer, porque nós já temos aí o planejamento de curto, médio e longo prazo. Porque esse ano, deixa eu colocar para você, o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, depois do fluxo de caixa montado, nós recebemos que nesses meses nós começaríamos o mês com zero dinheiro em conta. E aí nós tivemos que trabalhar muito e conseguir pagar os direitos de imagem, que não existe direito de imagem atrasado, não existe salário atrasado. Atrasamos 3 dias na primeira parcela do 13º e adiantamos 4 dias na segunda parcela do 13º. Isso não quer dizer que um pensa a outra, não. A obrigação é pagar no dia certo. E a gente ficamos impossibilitados de pagar, porque nós não tínhamos recursos. Fomos trabalhar arduamente em busca desses recursos. Não pergunta para mim como, mas trouxemos e colocamos lá à disposição dos pais que tem que receber no dia certo, na data certa, no momento certo.
Eu acho que isso é importante para que eles dêem continuidade de trabalhar e se organizar. Tem que estar focado no trabalho, não tem que estar pensando se vai pagar a conta, se não vai pagar a conta. O dinheiro tem que cair na conta do profissional para que ele possa render o máximo possível. A questão, por exemplo, presidente, que preocupa também o torcedor, o transfer ban, você acha que vai ser solucionado logo? Como é que está isso? Nós estamos trabalhando para que a gente consiga resolver o problema do transfer ban da FIFA ainda esse ano, juntamente com o transfer ban que nós temos na CBF, da CNRD, lá que a gente acabou ganhando um transfer ban aí, em virtude da gente ter que pagar na sexta-feira, né? E a gente acabou pagando na segunda até meio-dia. Nós teríamos que pagar na sexta-feira até meia-noite, nós pagamos na segunda-feira até meio-dia. Porém, eu acho interessante uma coisa que a gente está discutindo muito, que deverá ser, eu acho que deve ser discutido isso. A FIFA é assim, você tem um transfer ban, você paga, assim que você paga, no dia seguinte acabou o transfer ban. Na CBF ainda está dessa. Nós pagamos o transfer ban da Diviban, que não dava nem, nós temos 5 dias para recibo lá na CBF e não recibo nenhum. Quando chegou feira 8 horas, tinha transfer ban. Então, como já estava pagou naquele meio-dia, podia acabar o transfer. Eu não entendi por que ele permanece. Vamos conversando com o pessoal do CBF, pessoal gente boa que entra nesse comando aí, tentando resolver os problemas, ajudando a resolver os problemas do clube, que é isso que, na verdade, tem que acontecer de verdade, né? Eu estive também o fair play da CBF, que eu achei uma coisa legal, muito bem feita, muito bem organizada. O Corinthians vai participar, vai trabalhar em cima de todas as ferramentas que foram apresentadas e nós vamos reestruturar também através do fair play financeiro, no qual nós estamos participando, e vai ter uma viagem, inclusive, da CBF, que vários profissionais vão conhecer como é o fair play financeiro de alguns, né? Vai ter uma imersão aí a partir do janeiro, entre 6 e 15 de janeiro, muito bem, entre 6 e 16 aí, versão da CBF com vários clubes que queiram participar. O Corinthians vai participar também. Muito bem, falando de fair play, o presidente explicando o transfer ban, ele aconteceu, era para se pagar na sexta, pagou na segunda-feira. Esse da CBF, né? Que é o da CBF, e a CBF deu baixa já nisso ou ainda não? É que picotou um pouco a hora que o senhor estava falando, nesse transfer ban. Então, ainda não. Muito bem, eu estou com muito problema com o presidente do Corinthians, com a internet aí. Do presidente. Eu vou reconectar o presidente aqui com a gente, para ver se a gente melhora, o Kel vai fazer isso pra gente. Mas, cara, você pagou um negócio. O cara atrasou. A FIFA atrasou e põe. Você paga, não tira. E apesar de que o presidente estava falando com a gente, né? Estava meio travado, mas deu para entender. Você vê, na FIFA você paga, automaticamente já do sistema vai lá, paguei. Automaticamente a FIFA tira. A CBF, ele estava falando, eu paguei, né, segunda-feira, meio-dia, e não saiu até agora. Então é uma coisa para a gente ver por quê, né? E uma curiosidade que eu queria perguntar para o presidente, assim que ele restabelecer, é o contrato do Memphis, né? Quer queira ou quer não, é um cara decisivo, gols em jogos importantes, é uma contratação internacional e tal, mas ele tem, e aí não é culpa do presidente, não foi ele que fez o contrato, né? Ele tem vantagens, né? Por título, por gols feitos, por convocação, sei lá, aquelas coisas todas que nenhum outro jogador tem. Sim. Se é possível você mexer nesse contrato, né? Ficar com o cara, acho que ele quer ficar, parece que ele sim, né? A gente viu lá na comemoração, os jogadores gostam dele, abraçando, ele é um cara bem... Chamando ele de chefe, chamando de chefe e tal. Então você vê que ele tem um ambiente que é um cara que todo mundo gosta. Acho que, mas o contrato, do jeito que foi feito, penso que é danoso para o clube.
E aí eu queria ver essa parte justamente financeira, né? E Porque um aspecto importante até de uma resposta do presidente é sobre o Fabinho Soldado, né? A declaração dele de ontem. eu fiquei com a impressão que Eu já também. era o Fabinho Eu também. Soldado. Porque se tivesse algo certo, ele ficaria. Ele iria cravar pra gente também, né? Eu não sei se o Ulisses teve a mesma sensação que a gente, né? Mas pelo que o presidente falou, ó o Fabinho, ó. O que aconteceu, o Tá Puzov dando linha na pipa, hein? Eu vou deixar até o Puzov falar mais sobre isso aí. O que eu percebi foi o seguinte, de que a entrevista que o Fabinho deu pós-jogo não foi legal. Não foi Isso, legal. Não caiu Então, bem. explica. Porque o Fabinho Soldado ele dá uma declaração depois de um título onde pega todo mundo desprevenido, principalmente falando sobre mandatários de dentro do clube. Até quero questionar o presidente sobre uma coisa, que até uma pessoa Mas eu tá na queria, audiência assim, não, aqui... por gentileza, eu queria que você explicasse o que o Fabinho falou. o Incomodou tanto. O Fabinho, muita gente já, desde o início, já vem falando sobre a permanência dele ou não. E até vou pegar aqui as aspas certinho sobre o que o Fabinho falou, mas causou um certo desgaste dentro do Corinthians, exatamente. Vou pegar aqui, inclusive, as aspas dele bonitinho, vamos ver aqui. Ele falou, ele deixou o futuro aberto, falou vamos alinhar, ele disse, tem um contrato até 2026. Bem verdade é que já tive uma conversa com o presidente há mais de um mês, ele sabe o que eu penso, certamente nessa semana vamos sentar para conversar e alinhar tudo. O momento é de comemorar e curtir. Só que depois ele falou que precisa melhorar várias coisas, sendo forte, principalmente na parte política, porque tem pessoas dentro do Corinthians que trabalham contra o Corinthians. E aí não sabiam quem que era Isso que aí, ia receber isso. Isso aí tem... Tem todos os clubes, né? Vamos falar a verdade. Lugar, isso aí, na realidade. Todos os Agora você lugares. pensa que o cara tá te abraçando, o cara tá te apunhalando. A vida é assim, você tem que saber quem é quem. Agora, o presidente, Oi. o Fabinho Soldado voltou. é um bom profissional, tudo bem, ninguém tá questionando, estamos de volta aí com o presidente Stabile, ninguém tá questionando isso. Tem o Paulinho no mercado, se encaixaria como uma luva no Corinthians. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Agora, presidente, o que o torcedor mais quer, que eu vejo aqui, o Dionilson Viana perguntando, o Vandrei, enfim, toda essa rapaziada perguntando, o Blum, o José Gui Filho, as pessoas, o torcedor quer muita transparência no Corinthians, né? Eles pedem isso demais. Porque, cara, na boa, arrebentaram o Corinthians. O que os caras fizeram com o Corinthians é a maior coisa mais triste que pode se fazer com um clube de futebol, hein, presidente? É verdade, é verdade. Nós recebemos, evidentemente, que eu quero deixar bem claro aqui que eu sabia o que eu estava recebendo, eu sabia, não é surpresa para mim nenhuma, sabia que o Corinthians estava com essa dívida, eu sabia de todos os problemas, e alguém tinha que vir para resolver. E eu vim para ajudar a resolver. Foi essa a filosofia que eu coloquei para que a gente pudesse mudar o Corinthians. Então nós trabalhamos, recebemos dessa forma, e eu não estou aqui reclamando de nada, não. Eu acho que nós deveríamos, como conselheiro no passado, ter cuidado disso. Nós não cuidamos, deixamos passar batido, títulos vieram aí, e isso acabou encobrindo uma série de problemas que nós tivemos aí no passado. Eu sou o salvador da pátria, não sou, mas eu venho para ajudar a resolver, eu venho para estruturar e entregar um Corinthians melhor do que esse que eu recebi. Evidentemente que tem coisas boas que foram feitas no passado, tem títulos que foram deixados, tem vários presidentes que passaram aí, nós temos 115 anos de história, então nós temos muita coisa que foi aí, muitos profissionais que passaram aí no passado, que deixaram conquistas que a gente nem lembra mais, né? A gente lembra de alguns aí no passado, mas se a gente tem vários títulos aí, porque alguém fez lá no passado, e eu venho agora para ajudar a reestruturar. Não tenho interesse nenhum em dar continuidade no futuro, eu quero deixar o Corinthians melhor do que eu recebi. E isso eu vou trabalhar dia e noite para que eu consiga fazer. E também, eu disse uma palavra outro dia, eu vou repetir aqui, doem quem doer. O Corinthians me deixaram entrar, eu vou tentar reestruturar. Não, na verdade, eu não vou tentar, não usar a palavra tentar, eu vou reestruturar o Corinthians. É um caminho para se reestruturar. A gente sabe de todas as dificuldades que o Corinthians teve e tem tido ao longo do tempo. Aí o torcedor, obviamente, que fica qualquer um que chegar desconfiado. Eu quero deixar um recado. Algumas pessoas... Eu sou muito claro aqui na Ulisses TV. Eu não vou entrar em pilha de torcedor criticando isso ou aquilo, ou defendendo isso ou aquilo. O Corinthians, a instituição, ela é maior que todo mundo. O Fabinho Soldado fez um trabalho legal, se permanecer, legal.
Mas se não permanecer, outros virão e administrarão. O presidente, o que o torcedor fala é o seguinte, sem loucura o ano que vem, Memphis Depay fica, vai, como é que vai ser essa coisa, hein? E esse contrato, né? Principalmente os contratos, as cláusulas que existem, é possível você chamar ele para uma conversa, porque algumas cláusulas, como títulos, né? Por exemplo, o Paulista ele ganha tanto, mas o Paulista, ele mais a Copa do Brasil, só ele ganha tanto. Enfim, é possível também, dentro do que o Ulisses perguntou, algumas cláusulas que eu presumo que sejam danosas para o Corinthians, o senhor não fez esse contrato. É possível mudar esse contrato, presidente? Olha, evidentemente que contrato eles foram feitos para ser cumprido. A gente está cumprindo dentro da possibilidade do Corinthians, a gente tem alguns atrasos com o Memphis, ele também está tranquilo, ele tem procurado ficar tranquilo, não tem incomodado para que a gente consiga pagar os atrasados, a gente está pagando dentro do parcelado, que foi estabelecido por nós mesmos, então os meses que nós estamos passando a gente está procurando cumprir, e no mês de março a gente completar os pagamentos. Agora, o contrato está lá, as cláusulas estão lá, nós recebemos dessa forma aí e nós vamos cumprir. O Memphis, em algumas conversas que eu já tive com ele, ele falou de ajudar o Corinthians, sempre falou em ajudar. Então a gente espera que ele ajude em todos os aspectos, inclusive nos ajudou agora fazendo o gol da vitória. Foi muito bom, ele estava na hora certa, no lugar certo lá, a bola veio o cruzamento, ele acabou fazendo o gol. Isso interessa para a gente, para que a gente seja campeão e valoriza muito mais a marca do Corinthians, né? Só esse trabalho de valorização, de conquista, a gente valoriza a marca, valoriza todos os jogadores, né? Então isso é importante para que a gente possa, através de jogadores também, a gente resolver o problema financeiro do Corinthians. Só para não esquecer, nós temos hoje 33% dos atletas profissionais que são jogadores que vieram do terrão, que vieram da base, que estão hoje lá no Corinthians. Você tem aí o próprio Bidon, que foi considerado, na minha opinião, um dos melhores jogadores da partida, na verdade, que veio da base, que hoje está valorizado. Então nós temos que entender que, através da base, nós vamos resolver o problema do Corinthians. Nós conseguimos reestruturar toda a base do Corinthians hoje, é uma base completamente diferente do que existia. A gente colocou profissionais em todos os pontos, organizamos, implementamos documentações que não existiam ainda, a gente acabou melhorando e hoje nós temos, já podemos dizer que dessa implementação que nós fizemos de documentos, 57% dos documentos já estão implementados. Ainda tem uma parte para trabalhar, que a gente, na verdade, não consegue fazer tudo uma vez, mas olha, a gente fala para vocês, não entra empresário mais na base. Os empresários que queiram conversar sobre jogadores, eles têm que vir para o Parque São Jorge e os profissionais saem lá da base e vai até o Parque São Jorge para poder atendê-los. A gente sabe de cada história que não fala porque não tem prova, né? Se mandar prova, a gente fala, não tem problema nenhum, né? A questão, eu te perguntei isso aí no início e picotou muito, presidente, me desculpa eu ser repetitivo. A questão do transfer ban vai resolver? Você acha que resolve até o ano que vem, aí no início? Porque tem que contratar, né? Vai perder jogador, tem jogador que vai embora, o contrato não vai ser, que o Memphis vai até julho, né, do ano que vem, é isso, né? O contrato dele. É isso mesmo, é que tá essa questão? Não, até julho ano que vem. A questão do transfer ban, a gente tem uma janela que abre aí dia 2 de janeiro, né? Dia 2, dia 3, eu não me lembro bem agora de cabeça aqui. É dia 3 de janeiro. Então nós temos que nos preparar, pagar o transfer ban para que a gente possa contratar alguns pontuais, como foi colocado aí. Não tem verba para contratar jogadores, mas nós temos que trazer jogadores com salário, como a gente trouxe o Vitinho, que está sendo importante nessa conquista aí, né? E eu tenho certeza que nós vamos trazer outros jogadores aí também. Bom, vocês vão tentar então resolver a questão do transfer ban até a virada do ano aí, que está muito próxima, né, obviamente, para poder ter condições de trazer jogadores. A dívida do Corinthians, presidente, é 2.700 mesmo? É isso que falam por aí? Você tem ideia disso? Não, é um não, milhão não. de reais por dia de juros? Esse valor mesmo. Esse valor mesmo. Está por volta desse valor aí. E nós temos uma questão da arena para resolver, que nós também estamos trabalhando em cima, com afinco, determinação, para poder resolver. O problema da arena, esse ano, nós já pagamos 93 milhões. É impossível a gente deixar 93 milhões para poder pagar a arena. Nós temos que resolver o problema da Caixa.
contrato, na época, parecia ser bom, mas não é bom. O contrato é muito ruim para o Corinthians. Ô, Nós temos ainda que pagar um resíduo aí, que provavelmente nós devemos chegar aí a 102, 103 milhões de pagamento. O dinheiro é carimbado, não passa na mão do Corinthians, ele sai da arena direto para a Caixa Econômica. Então, o que nós temos que negociar isso, porque não é possível a gente continuar pagando 100 milhões por ano de juros para a Caixa Econômica Federal. Não dá. O máximo que o Corinthians poderia pagar aí é 10 milhões por ano. Esse valor aí que a gente... tanto é que nós já conversamos com a Caixa, levamos várias propostas e nós estamos conversando aí. Nós temos aí 3 frentes que nós estamos trabalhando para que a gente possa resolver esse problema definitivamente. E eu estou acreditando que a gente possa resolver o mais breve possível. Em relação a essa questão, olha que negócio interessante. Muito se falou por aí. O Corinthians está fechando com a Caixa, vai ser o patrocinador, Caixa Econômica, Arena, a Neoquímica sai. O que tem de verdade, o que tem de mentira? Isso existe uma negociação de dívida ou existe um name rights, de repente, que pode acontecer a qualquer momento, presidente? Ou a Neoquímica Então, quer ficar? nós levamos várias propostas para a Caixa e ela está para responder para a gente. Nós estamos lá conversando com a Caixa, nós estamos no momento do valuation, do naming. Foi contratada uma empresa, todo mundo sabe dessa situação, para que a gente possa encontrar o valor efetivo anual. Quanto custa realmente o name right da Arena, né? Então, foi contratada essa empresa para que ela ofereça para a gente, nos fale verdadeiramente qual é o valor, para que a gente possa tomar algumas decisões aí no futuro. O fiel torcedor reclamou muito que sobrou só 45 ingressos, é verdade isso? Para ele comprar, para o fiel torcedor? Como é que foi isso aí? Na verdade, os ingressos que vieram, na verdade, foram poucos. A gente tinha a promessa de que a gente iria receber uma quantidade mais, 200 ingressos, que a gente ia direcionar para o fiel torcedor, e esses 200 ingressos acabaram não chegando. Eles acabaram não vindo. Eu conversei várias vezes, inclusive com o presidente Pedrinho, do Vasco, ver se ele conseguiria liberar mais essa quantidade aí, de 200 ingressos. Na pior das hipóteses, mais 100 ingressos que a gente jogar para o fiel torcedor. Mas, infelizmente, a gente esperou até a última hora, e aí ele me ligou falando que ficou impossibilitado de mandar para a gente, e acabamos não oferecendo mais ingressos. Mas a gente, numa eventualidade, a gente vai ter mais cuidado com isso. Eu já conversei com os profissionais ligados a essa área aí. Houve muita reclamação, inclusive do fiel torcedor, do associado. Teve muita reclamação dos conselheiros também, que a quantidade não foi boa, mas, infelizmente, a gente fez a primeira final e aí nós cometemos alguns equívocos que nós não vamos cometer nas próximas vezes, pode ter certeza. Porque eram 4.500 ingressos. Erros e acertos vão acontecer. E aí tem partes aí que nós erramos que não vamos deixar acontecer mais. Cara, não pode deixar isso acontecer, né, presidente? Porque era 4.500 ingressos, chegar a 45 ingressos pro fiel torcedor, o cara que tá lá o ano todo, que eu acho também, enfim, coisas do futebol. Que lota a arena todo jogo, arena, né? todos os jogos. Todos os jogos. Então, mas eu quero dizer para vocês que são 4.000, não são 4.500. Era para chegar a 4.200 e acabou chegando 4.000. Uhum. O que acontece é o seguinte, o torcedor do Corinthians tem que ser muito respeitado. Ele o Sócrates falou, o Sócrates sempre muito inteligente, mas muito inteligente. E ele falou um negócio que foi fundamental, que foi espetacular, que foi o Corinthians não tem uma torcida. A torcida é que tem o Corinthians, porque essa torcida carrega esse time. Ela é um espetáculo. Eu estava em todo lugar que eu vou, 3 mil corintianos. Eu estava no Mineirão, cara, contra o Cruzeiro. Impressionante o que esses caras fizeram. Eu dei depoimento aqui, muita gente pegou no meu pé, mas é uma verdade, cara. Eu não vou ficar aqui escondendo. É uma realidade que a torcida do Corinthians fez. E a conquista desse título é um presente de reconhecimento dos jogadores, da direção do Corinthians, para com essa torcida, hein, presidente? É verdade. Olha, a torcida organizada também, ela ficou satisfeita pelo número de ingressos que nós entregamos. E ela foi feliz para lá. A gente conseguiu trabalhar juntamente com o comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro e conseguimos colocar a torcida
pelo menos 1h30 antes do jogo, né? Coisa que estavam falando que eles iriam colocar só no segundo tempo, mas a gente conseguiu colocar antes. Foi muito bom, a gente teve uma torcida lá muito forte e eu tenho certeza que outros títulos virão e nós vamos conseguir melhorar essa situação aí. Presidente, nós fizemos uma matéria aqui muito legal, né? O Ulisses fez, da Safiel. Queria saber o que o senhor pensa da Safiel, dessa possibilidade de uma SAF com a presença da torcida. Foi até muito legal, né? A matéria que você fez aqui, o Ulisses fez aqui um programa especial sobre isso, com todas as explicações. Queria saber se o senhor acha que é possível ou se é uma ideia meio ufanista. O que o senhor entende dessa Safiel? Então, eu fiz uma análise curta desse processo, porque quem se aprofundou nisso foi o Conselho Deliberativo. Eu acho que se abrir para qualquer SAF, tem que acontecer várias SAFs vindo aí e oferecendo o melhor para o Corinthians. Eu não acompanhei assim profundamente o Conselho Deliberativo do Corinthians. Teve uma reunião com a participação de várias pessoas do Conselho, pessoas de fora, pessoas de Safiel, para conversar, e aí chegaram às conclusões lá de que poderiam acontecer algo no futuro, mas precisava ter uma concorrência. Não dá para você chegar e montar uma sistemática dentro do Corinthians simplesmente com um caso da SAF. Poderia ter uma concorrência, talvez, se ela fosse a ganhadora, na verdade, poderia ser implementado sem problema nenhum. Mas tem que ganhar na concorrência quem tiver condições de pagar melhor para o Corinthians. O Corinthians precisa receber parceiro que tenha condições financeiras e da garantia evidentemente, de investimentos. É isso que eu penso, eu não sou contra nada, eu sou a favor do que a gente leva para o Conselho e o Conselho Deliberativo ajude o presidente a tomar decisão. E, presidente, uma coisa importante, após o final do Campeonato Brasileiro, o Paulinho deu uma entrevista e disse que ele foi convidado por alguns times e teve um nome especulado dentro do Corinthians, ventilado dentro do Corinthians. Teve uma procura pelo Paulinho do Mirassol, presidente, ou nada disso rolou? Não, nada disso, nada disso. A gente tem que respeitar o profissional que está trabalhando com você. Não teve conversa com ninguém. Esse tipo de coisa o presidente não faz. Se você tem um profissional dentro, trabalhando com você, você tem que respeitar o máximo possível, e isso é sempre feito. Todo profissional que trabalha comigo, ele é respeitado, ele é chamado para conversar, ele é chamado para poder tomar as decisões, e jamais o presidente vai dar uma rasteira em qualquer profissional que trabalha comigo. Não existe isso, não existiu e não irá existir com a participação do presidente. Presidente, em relação, eu vejo todos os clubes, exceção, né, de Palmeiras e Flamengo, falando que precisam vender determinado, né, sei lá, quantia na próxima temporada, sempre para poder cobrir e ajudar o clube. O Corinthians precisa vender algum dos seus titulares, por exemplo, assim, para poder tocar o time o ano que vem, ou não? O senhor pretende manter o time e, se possível, contratar alguém? Não, todo o orçamento que você faz sempre tem lá um valor a ser considerado de arrecadação com venda de jogadores. Isso não é só no Corinthians, isso é em todos os clubes de futebol Sim. do Brasil e do mundo, né? No mundo também existe isso, na Europa existe isso, na América do Norte existe isso, em qualquer clube do mundo inteiro existe isso. No Corinthians também tem um valor lá do orçamento que é 150 milhões, que nós temos que resolver. Então, tem que diminuir gastos e aumentar a receita. Isso tem que ser feito para a gente pagar e resolver esse problema da dívida que existe aí no Corinthians. Não estou reclamando da dívida, evidentemente que eu sabia o que ia acontecer, que eu estava recebendo, e a gente tem que trabalhar para resolver tudo isso. Então, todos os clubes de futebol, sendo no Brasil ou no mundo, em qualquer lugar do mundo, sempre tem um valor de venda de jogadores. 150 milhões, é bastante dinheiro, hein, Ulisses? É muito dinheiro, indiscutível. É um bom dinheiro. No orçamento que nós apresentamos, que ele é robusto, que esse orçamento não basta você apresentar no conselho. Isso é fácil, você pegar um documento, preencher da forma que você quiser. Você tem que montar esse orçamento e você tem que
ter uma estrutura administrativa que cumpra com isso. Porque o Conselho vai te cobrar lá na frente. Ele aprovou hoje um orçamento que ele vai te cobrar. Lá no meio do ano eu posso ajustar esse orçamento, mas no final do ano eu sou cobrado. Eu tenho que cumprir. Está lá estabelecido que nós vamos diminuir as despesas do Corinthians em X%. Nós temos que apresentar isso. E esse trabalho que deve ser feito para a gente poder melhorar a estrutura e melhorar a instituição. Muito bem, é um caminho difícil aí para o Corinthians, né? 2,7 bilhões de reais em dívida é um negócio complicado. O Corinthians faturou quanto esse ano? Já fechou aí, presidente? No total? De patrocínio? Estamos fechando aí, vai ficar por volta de 1 milhão aí. 1 bi. 1 bi. A arrecadação é enorme, né? O Corinthians, a arrecadação é uma mas pena. O Palmeiras chegou a 1,600 e o Flamengo a 2 bi. Mas eles estão saneados, né? É uma situação que você não tem, que nem o presidente tem, tantas e tantas dívidas. Não, mas nós estamos falando só de entrada, a gente não está falando de saída de dinheiro. Todos os processos, aí vai transferban. Quantos transferban o Corinthians teve que lidar, né? É difícil, cara. É difícil. Você pega os... nós temos aí, desculpa interromper, mas nós temos o caso do Rojas, que nós já estamos resolvendo. Nós temos o caso do Santos Laguna, né? E fora esse, tem alguns outros processos que já foram negociados que nós estamos pagando. Inclusive, o CNRD é uma negociação que foi feita na CBF para que a gente possa pagar dívida de alguns que a gente devia para alguns clubes, inclusive o Cuiabá, que quando paga trimestralmente, são um valor considerado pequeno se você analisar. Todo mundo fala em 700 mil, mas o total que o Corinthians paga por trimestre são 7 milhões e 200. Olha só, é um valor considerável. É um valor considerável mesmo. 7 milhões... E agora, com Libertadores, isso aí a tendência é aumentar, né, presidente? Como é que tá o patrocínio Master, presidente? Os caras estão querendo pagar mais? Como é que tá esse negócio? Tem que cobrar caro. Então, nós estamos conversando aí com uma outra empresa, né? Nós temos hoje o nosso parceiro, o Esporte da Sorte. Nós temos aí uma outra empresa que entrou oferecendo um valor um pouco maior, mas até agora não apresentou ainda as garantias. E o presidente do Corinthians não pode correr risco sem apresentar as garantias. Se chegarem as garantias, nós podemos conversar, continuar conversando, mas a gente tem datas para cumprir, inclusive data para cumprir com o Esporte da Sorte, que a gente tem uma janela aí aberta até dia 31 de dezembro. Então, até 31 de dezembro, nós temos que negociar, não tem jeito, nós temos que conversar. Então, se não vier as garantias, não podemos considerar essa proposta aí dos 180 milhões que acabou chegando um documento para mim, um documento timbrado, oferecendo esse valor aí, mas ainda não apresentaram as garantias. E sem garantia, o Corinthians não vai conversar. Alain Higashi, os caras perguntam para mim aqui, estão perguntando um monte de coisa. Gente, eu vou filtrar. Eu não vou entrar em polêmica vazia aqui. Não vou, desculpa. Entendeu? Por exemplo, até a dívida do Gil. A dívida do Gil, Alan, é como a dívida dos outros. Quer ver o Rojas? Porque o que aconteceu com ele? Por que ele ficou essa grana, o Corinthians devendo esse dinheiro? Contrato mal feito, presidente. Não é verdade? É verdade, verdade. O contrato, Quem que na fez verdade, o contrato? era um contrato, na verdade, que variava entre 18 e 20 milhões e acabou virando 42 milhões. Olha. Por que virou 42 milhões? Porque não pagou na hora certa, teve juros, correção, teve implementação de juros também referente à parte judicial. Teve uma série de problemas aí que acabou fazendo com que o valor aumentasse para isso aí. E a FIFA lá foi, na hora que ele levou os valores para lá, a FIFA disse que estava correto aquele valor e o Corinthians tem que pagar. E nós estamos já negociando, em fase final de negociação, com a questão do Rojas, são 42 milhões, e também com o Santos Laguna, que são mais 33 milhões que nós temos que pagar também, o mais rápido possível. E tem outros que já foram negociados que nós estamos pagando. Então, são valores considerados altos, que poderiam estar sendo investidos no futebol, na contratação de jogadores, que não está sendo feito agora. Porque contrataram para pagar no futuro, e esse futuro, na verdade, acabou não chegando, não tinha dinheiro e acabou não pagando. E a gente recebeu dessa forma,
e a gente vai, como eu disse, reestruturar isso aí. Pode ter. Aí tivemos uma queda com o presidente do Corinthians aí. O presidente falou. Cara, assim, o negócio. O Stabile. Voltou. Opa, voltou, presidente. E aí nós estamos reestruturando tudo isso. Tem gente Nós estamos com um problema de contato com o presidente do trabalhando Corinthians. por trás do presidente para que a gente possa fazer com que a gente resolva todos esses problemas financeiros de imediato. Então, o Rojas foi mais um do Duílio. Quer dizer, o que o torcedor, deixa eu explicar, ninguém aqui vai levantar uma estátua para o Stabile. Longe disso. Mas ninguém aqui vai massacrar, porque a gente está vendo o trabalho, a tentativa de arrumar. O Stabile, ele é administrativo. Ele é um cara que conhece. E tem empresas, as empresas dele são vitoriosas, aquela coisa toda. Então, cara, o Corinthians, ele tem que se reinventar, essa é a verdade. E eles estão tentando achar um caminho para resolver isso, porque a dívida, ela é gigante por erros, por contratos mal feitos, cara. E largados, entendeu? né? Você vê o que o presidente falou, a dívida veio e não foi paga no momento, não foi feito nada. Você pega um exemplo, o Corinthians, o presidente estava falando pra gente que líquido vai sobrar pro Corinthians uns 68 milhões do título da Libertadores, ele falou, né? Uhum. Se você pegar o Santos Laguna, é maior que isso. Só maior. o Santos Laguna, só com 2 jogadores. Ele é um clube Então, e um jogador. Agora, cara. uma coisa que eu tô curioso aqui, presidente, o Marreteiro sempre está com a gente aqui, pergunta se o fato de ter conquistado o título e ir para a Libertadores, o planejamento vai mudar ou se haverá corte de gastos, vai se manter o time que não irá receber reforços? Não, reforços toda hora quer, é só Sim, exato. acabar com Não, esse transfer. reforço sim. Quem não quer A gente jogar tá no falando aqui Corinthians, dentro da gente? possibilidade. E Libertadores, né? Exatamente, dentro da possibilidade, não adianta, não vamos fazer loucura. Nós temos que reestruturar o Corinthians. As pessoas têm que entenderem que o ano que vem é um ano de reestruturação. Veio junto conosco, evidentemente, que nós ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores, vamos trabalhar a Libertadores, vamos montar um time que seja competitivo. Não adianta eu trazer medalhões que não vai resolver nossos problemas, vai só criar despesa para o futuro. E como eu disse, eu vim para reestruturar. Não adianta, tem que reestruturar. Nós não queremos entregar uma herança maldita para o presidente que vem depois. Nós queremos entregar algo melhor do que eu recebi. E as pessoas têm que entender isso. Se elas não quiserem entender, também não tem problema nenhum. O presidente vai continuar trabalhando nessa linha para melhorar. Não precisa, eu não preciso que 100% entenda que eu quero fazer, que tem que apoiar, que tem que fazer o que eu acho que tem que ser feito. Cada um pensa de um jeito. Eu penso que o Corinthians precisa ser melhorado. Agora, nas redes sociais, se alguém acha que não é dessa forma, também não tem nenhum problema. Pode me criticar à vontade. Eu vou procurar fazer o melhor para o Corinthians enquanto eu estiver lá. Enquanto eu estiver lá, eu vou fazer o melhor. Se você concorda, tudo bem. Se você não concorda, tudo bem, a mesma coisa, eu vou continuar trabalhando. Em defesa do presidente, só um negócio. Vamos lembrar que o Flamengo ficou 5, 6 anos brigando lá embaixo. 6 anos. Lá embaixo. O Bandeira. Com o Bandeira, porque ele foi fazendo esse trabalho. Ele foi reestruturando. Exatamente. E o Corinthians tem a facilidade, é o maior campeão de copinha, é um time que revela todo mundo que quer jogar no Corinthians. Então, como o presidente disse, você reestruturando a base, você também vai acertar. E outra situação que é importante no Corinthians, que você vê, é o seguinte: eu tive contato com uma pessoa que trabalha na base do Corinthians, ele disse que o presidente já fez um trabalho espetacular. Lá antes tinha 80, 100 jogadores, agora já está certinho, só ali tem uma economia que o presidente conseguiu fazer enorme na base do Corinthians. Então, é um caminho, né? Bom, a gente fica na expectativa de se ver. O presidente tem coisas chatas que perguntam, hoje eu quero saber aquela questão do almoxarifado, como é que ficou, o que aconteceu, o negócio de camisa que some, camisa que vai pra lá, até camisa os caras. Cara, que negócio louco, presidente. Que loucura é essa, meu? Pelo amor de Deus. O presidente, quando soube de alguns acontecimentos lá, fizemos uma auditoria, pedi para fazer uma auditoria, que é a obrigação do presidente fazer isso. Levantamos o que tinha de problemas lá, levamos para a Comissão de Justiça, e ela está analisando lá, já foi ouvido as pessoas
que têm que ser ouvidas e vai tomar uma decisão o mais breve possível, verificar o que aconteceu de verdade. O presidente tem que fazer o trabalho, esse trabalho de buscar ajuda das comissões do Conselho Deliberativo para que a gente possa, para que eles possam ajudar a resolver os problemas do Corinthians. Eu sozinho não consigo, mas com os comitês e com as comissões, a gente está conseguindo realizar. Quanto tempo você acha que leva para o Corinthians se organizar? Olha, eu acho que o Corinthians tem que continuar esse trabalho da mesma forma que eu estou fazendo agora. Vou entregar o Corinthians de uma forma melhor. É difícil, o Corinthians é diferente, então não dá para fazer comparativo com outros clubes, porque o Corinthians, mesmo sendo reestruturado, já foi campeão e vai ser campeão novamente. E eu tenho certeza absoluta que no ano que vem nós vamos conseguir alguns títulos ainda. Então, o Corinthians é diferente dos outros clubes. Enquanto os outros clubes penaram lá para fazer a reestruturação, nós já começamos a reestruturação com o campeonato da Copa do Brasil, cara. Então, é um negócio diferente. O Corinthians é inexplicável. Eu falo para você, não tente explicar o Corinthians que você não consegue. Muito bem, presidente. O torcedor, obviamente, que ele fica, né, naquela muito preocupado, né, gente? Cara, vem reforço, não vem reforço? A gente tem falado isso, há muitas perguntas sobre isso aí, muitas perguntas sobre... As coisas que aconteceram no Corinthians são lamentáveis, são muito tristes para o futebol, para a sociedade. É uma coisa muito complexa, que tem que ser investigado a fundo mesmo. Eu não vou ficar aqui julgando esse ou aquele, porque existe a lei, existe a justiça, e eles que vão definir quem está certo e quem está errado. Sabe quem vai ter que ajudar o presidente demais? O presidente, toda a comissão técnica e o Corinthians, analistas de mercado e de desempenho. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, o São Paulo contratou o Danielzinho de graça. Acabou o contrato dele, você vem pelo salário. Corinthians tem que fazer. Quem não quer jogar no Corinthians? Quem não quer jogar Libertadores pelo Corinthians? E outra coisa. Você vai ter que ter profissionais que tragam esses caras em contrato terminando, oportunidade para você. Acho que o presidente falou mais ou menos isso. Não é que eu não vou contratar, eu preciso contratar sem, de repente, fazer loucura, né? Então, mas é o caminho, mais ou menos, aí, né, presidente? É mais ou menos esse caminho. Resolver transfer ban e depois resolver o resto. Com o Rojas já está acertado, parece que ele acertou um parcelamento. Como é que ficou isso aí? Tá 90% andado. Falta detalhes, pequenos detalhes para a gente anunciar. E o clube, o outro que é de 30 e poucos milhões, o... Santos Laguna. Santos Laguna? O Santos Laguna também são 33 milhões, que a gente já está negociando também. Tentamos negociar lá atrás, não foi possível, porque o presidente anterior não deu atenção para eles, não queriam nos atender, acabaram nos atendendo e não aceitaram qualquer proposta naquele momento. Eles continuaram com o transfer ban, que é o que nós temos hoje na FIFA, né? Vou deixar bem claro. E a gente está conversando novamente, abriu-se uma negociação para que a gente pudesse resolver esse problema. E esse problema, para que a gente faça a contratação, é necessário resolver até dia 3, como eu estou falando para vocês, aí dia 3, dia 4, bem no início ali da janela. Vale lembrar também que nós tivemos uma janela no passado que não tinha transfer ban, 75% da janela. Nós poderíamos ter contratado vários jogadores a preço muito alto que foi oferecido para a gente. E nós não contratamos em virtude da questão financeira, que eu disse para vocês, que a gente veio para reestruturar. Vai demorar um pouco, mas o Corinthians vai resolver a questão financeira. E nós não contratamos. Por que nós não contratamos? Porque ia sobrar para pagar depois. E esse pagar depois, ele chega, né? Então, essa é a dificuldade que o Corinthians passou no passado, que todo mundo contratava para pagar depois. E esse depois, uma hora chega e a gente tem que pagar e o dinheiro não tem. E acontece o que aconteceu, que a gente chegou, né, nessa situação que nós entramos aí, que agora a gente está começando a resolver. Então, para aqueles que queiram saber, Corinthians já tem um planejamento de curto, médio e longo prazo financeiro. Então, o fluxo de caixa do Corinthians, ele passa a melhorar a partir do ano que vem. Mas também não podemos fazer loucuras, porque senão aí eu quebro o fluxo de caixa e o Corinthians passa mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para poder resolver esse problema. E não dá. E nós temos que começar a resolver o problema agora, de imediato, e a gente foi feliz em começar uma reestruturação, já campeão da Copa do Brasil. Uma pergunta quente aqui para você. Muita gente fala que o André estaria envolvido na negociação de pagamento de dívida da Arena com a Caixa. É verdade isso ou não?
Então, isso tem que perguntar para ele. Eu estou conversando direto com o presidente da Caixa. Eu estou conversando direto com o presidente da Caixa. Eu estive em várias reuniões já com ele e eu tenho tratado diretamente com o presidente da Caixa. Presidente, que festa bonita no Fielzone ontem, lá no camarote do Léo Rizzo. O Léo Rizzo ficou feliz da vida. Vocês foram comemorar o título lá ontem. Exatamente. Nós passamos lá para jantar, lá, conversar com o pessoal. Também quero mandar um abraço para ele. Aí a gente também, olha, veja só, vale lembrar que o Fielzone, nós conversamos e a gente está num contrato, melhorando o contrato para que ele possa nos ajudar mais também no Corinthians. E ele se propôs a ajudar. A gente está muito feliz pelo trabalho que ele se propôs a nos ajudar, a pagar um valor um pouco maior para ajudar o Corinthians. Então a gente quer parabenizar o Fielzone e nós tivemos ontem lá e o contrato nós estamos para assinar essa semana aí. Léo, vê se assina logo o contrato lá, que a minha parte eu estou fazendo aqui. Vamos resolver o problema do Corinthians, resolver o problema do Fielzone e a gente vai ficar feliz porque a gente vai ter um parceiro que vai ajudar o Corinthians pagando um pouco mais lá, conforme nós estabelecemos nem contrato. Muito bem, presidente. Foram bem atendidos lá, servidos bem, que lá é bom demais, viu, presidente? Eu vou falar para você, viu? Ali é sendo sempre bem atendido, né? É verdade. Presidente, o futuro do Corinthians, o que você tem para dizer? O que você pode falar para esse torcedor corintiano tão sofrido, velho? 2026 corintiano. Sofrido, velho. Eu não tenho que falar só pro torcedor lá, eu tenho que falar para mim também. Eu tenho que falar para mim também. Porque eu também sou corintiano de muitos anos, desde quando eu me conheço como gente, sou corintiano. Então eu tenho que falar para mim também. O que a gente quer? A gente quer ser campeão de tudo, né? Só que eu não posso fazer loucuras. Eu acho que o corintiano, que é corintiano de verdade, ele vai compreender que nesse momento a gente precisa ter um time competitivo para a gente ganhar títulos sem fazer loucuras. É verdade. Ô, presidente, e o título? Falar do título da conquista, como é que foi essa conquista espetacular aí por parte do Corinthians? Que lavou a alma do futebol de São Paulo, né? A gente quer parabenizar, aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a comissão técnica, o trabalho do dia a dia, que a gente sabe que existe ali. A gente sabe que existe choro, que existe reclamações, evidentemente, porque se machuca e quer resolver o problema. Então, é uma equipe, é uma engrenagem funcionando, com todos os departamentos trabalhando em prol da realização. Então, a gente quer parabenizar todos que trabalham, inclusive o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, a organização, método, disciplina da... A gente tá com um problema novamente com o presidente do Corinthians. Tá falando aqui, velho. O Corinthians pegou o primeiro jogo, foi no Novo Horizontino, não foi? Foi no Novo Horizontino. Ganhou lá, ganhou os dois jogos. Aqui. Aí fez 1-0 no Palmeiras, depois 2-0 no Palmeiras. Pegou o Atlético Paranaense, ganhou de 1-0 e ganhou 2-0. Pegou o Cruzeiro, ganhou de 1-0, perdeu por 2-1 aqui. Foi a primeira derrota do Corinthians no campeonato. E nos pênaltis eliminou aquela batida do Gabigol, o time do Cruzeiro. Aí vai pra final com o Vasco 0-0 e vence por... Cara, a campanha do Corinthians é absurda, velho. É absurda. É uma campanha espetacular. Uma derrota. O que a gente... Por isso que eu defendo muito o mata-mata, né? Ao contrário do pontos corridos, que quando você tem elencos robustos, quando você tem situação financeira privilegiada, quando você pode ter dois times praticamente, como são os elencos de Palmeiras e Flamengo, dificilmente você vai escapar. Quando você escapa, você pega um Botafogo que tinha dois elencos também. Agora o mata-mata acho que é emocionante por isso, né? Você consegue equilibrar todo mundo. Se você pegar os últimos campeões, nenhum era favorito. Você pegar aí os últimos campeões aí... Talvez não. E isso é muito legal. Eu acho, e por isso que... Quem falava, por exemplo, o Vasco quase caindo o tempo todo no Brasileiro. O Corinthians não teve essa situação de ficar ali na bola, que cai, não sei o que. O Corinthians não correu esse risco. Agora o Vasco correu o tempo todo, cara. O Vasco entrou na zona do rebaixamento e saiu e entrou. E os dois chegaram numa final que foi emocionante. O primeiro jogo, para mim, foi muito ruim. Mas eu até falei no programa de segunda passada aqui que eu achava que ia ser isso mesmo, pelo desgaste físico dos dois times para chegarem à final. Mas o segundo jogo foi emocionante, cara. Foi emocionante. Uma coisa impressionante.
Falar com o presidente novamente, terminar aqui com o presidente. Presidente, que conquista? A conquista tem que ser Oi. falar também. Falando só de problema até agora, pô. Falar de conquista, né? Exatamente. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Exatamente, maravilhosa a conquista, pô. Então eu novamente queria parabenizar todo mundo lá Pela primeira vez a gente conseguiu colocar toda a estrutura, todas as pessoas que ajudam no dia a dia, nós conseguimos colocar no avião, levar juntos para comemorar. A gente tinha tanta certeza que a gente ganhava esse título que nós levamos todos do CT para o Rio de Janeiro. E aí a surpresa nossa é que tinha 5 ou 6 pessoas que nunca tinham andado de avião, pra você ter uma ideia. E tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, Oi? muito atento. Tá, Tô ouvindo. tá mesmo? Então, 5 ou 6 pessoas que nunca tinham andado de avião, nós levamos toda a estrutura junto conosco, familiar dos jogadores, todos foram muito bem atendidos. Nós temos certeza absoluta que esse título viria pelo empenho, pela determinação dos jogadores, comissão técnica, volta a repetir, e toda a estrutura do futebol que estava lá, nós levamos, evidentemente, para o Rio de Janeiro, e todo mundo voltou feliz, porque a gente tinha aquela certeza absoluta que nós íamos trazer o título. Deixa eu falar para vocês. Presidente, desculpa que eu vou ter que fazer uma observação. A pessoa coloca a cara do cachorrinho e coloca um primata e não se identifica o rosto dele, porque aqui vocês estão vendo a gente aqui. Aqui é tudo homem com vergonha na cara. Então vocês que ficam fazendo esse tipo de coisa e perguntam e apontando o dedo pra gente, eu tô cagando pra vocês, velho. Na moral, foda-se. Tá me entendendo? Sabe por quê, cara? Eu vou falar por quê. Porque vocês não são homens nem de colocar a cara de vocês e se identificar. Entendeu? É muito fácil aí colocar uma cara, um macaquinho, uma porra e ficar perguntando um monte de besteira. E eu não vou entrar em polêmica. Se o presidente tá aqui falando, entendeu? Que não encontrou com o Andrés, eu não vou perguntar, não tem negócio do Andrés. Ele falou que não viu, ele tá direto com o presidente da Caixa. Pô, você tem que dar credibilidade pras pessoas, porque tudo que se faz no Corinthians é tudo sobre dúvida. Tá, sobre dúvida. Porque existe um histórico péssimo. Um histórico de um bando de bandido, de ladrão, que arrebentaram com o Corinthians. E precisa deixar... Entendeu? Agora, vocês querem o quê? Todo mundo, ninguém presta, então, mais? E precisa deixar Você é claro... capaz de colocar Jesus Cristo lá, os caras vão falar mal de Jesus Cristo. Até pro pessoal que tá escrevendo aí... Se o Stabile errar, eu vou ser o primeiro a cobrar ele. E tenho liberdade para cobrar o Stabile. E vou falar, pô, você não falou isso, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Entendeu? Certo, presidente? É aberto, a conversa é aberta. Certo, não, deixa eu só corroborar. Ulisses, deixa eu fazer um comentário, não tem problema nenhum. A internet hoje foi feita para a pessoa desabafar, para a pessoa falar o que quer falar, não tem problema nenhum. Eu não estou preocupado em administrar com centro de pessoas me apoiando. Eu prefiro 50% mais um. Não adianta, eu não vou ficar aqui tentando dizer a internet foi feita dessa forma, eu respeito a maneira que foi feita e vocês pensam da forma que vocês acham melhor. O Corinthians vai continuar sendo administrado dessa forma. Eu tenho a gestão até o final do ano que vem, vou trabalhar e vou deixar ser luta. Penso nisso, trabalho o dia inteiro pensando nisso, deixar um Corinthians melhor que eu estou recebendo. Independente do que vocês pensam, se vocês da forma, não tem problema nenhum. Façam da forma que vocês acham melhor. Eu não tenho nenhum problema com a internet, não tenho problema nenhum. Eu escrevo o que eu acho e vocês podem escrever o que vocês acham também, não tem problema não. Nada vai mudar para mim. Porque o que acontece é o seguinte, é uma realidade, cara. O Corinthians conquistou 2 títulos esse ano. E os caras estão querendo arrumar um monte de problema. Tem dívida, eles sabem que tem que pagar. Cara, o Palmeiras investiu 700 milhões, é uma administração perfeita, não tem dívida, é redondo. Só que não conquistou título. E no futebol o que vale é título. Obviamente que não pode se conquistar título em cima de dívidas. E como o presidente acabou de dizer, aumentando dívida, arrebentando com o clube, deixando o clube mingo. Não, paga lá pra frente, porque os outros eram assim. Lá pra frente paga, contrata aí, traz aí. E não pagava, e não pagava, e não pagava. Entendeu? Então estão tentando sanear as dívidas do Corinthians, que é difícil. É difícil, é complicado. Agora, eu não posso pegar o Stabile aqui, entendeu? E arrebentar com ele, porque até agora o que ele fez pra mim tá dando certo. Ou se 2 títulos, esse título não vale nada, tá tudo bem, então. Então o futebol perdeu o sentido. E tentando resolver os transfer E outra, com transfer ban, com dívida, com os caras metendo a mão em um monte de coisa, e o cara tentando, apaga o incêndio aqui, é um incêndio de manhã, uma tarde, uma noite. Eu não tô defendendo você não, viu, Stabile? Eu tô falando da realidade que eu vejo claro no Corinthians. Não. Como eu frequento... Se eu fizer qualquer coisa de errado, desce o porrete. Se eu fizer coisa certa, não precisa elogiar também, não.
Eu não estou preocupado com isso. Eu Então, vim aqui para melhorar o Corinthians e vou tentar fazer. Tentar fazer não, vou repetir. Eu vou fazer. então pronto, porque você pega o São Paulo, a situação do São Paulo, cara. É. Pô, que coisa ruim isso. O que tá passando o Santos. O próprio Cara, Vasco. as pessoas têm que entender. E as pessoas estão entendendo, sabe o que acontece, Ulisses? Deixa que eu queria até fazer uma observação. Lá no começo, o presidente acabou de falar para nós aqui que ele está conversando direto com o presidente da Caixa, presidente para presidente. Lá no começo, o Tuma disse que na primeira reunião que a Caixa, acho que o conselho fez e tal, o Andrés foi porque foi ele que fez a dívida. O Tuma falou isso lá atrás, não tem nada a ver com o presidente. O Tuma disse, não, eu cheguei lá na Caixa, não sei o quê, e tava lá o Andrés, porque foi ele, e tá tudo bem, porque ele que fez a dívida, ele tem que tentar ajudar isso aí também. O presidente Agora o presidente não, o presidente tá falando com o presidente, pô. O presidente, é verdade que o Corinthians emprestou 70 milhões semana passada? Pegou um empréstimo de 70 milhões de reais? Os 70 milhões que nós recebemos, que nós estamos recebendo, é da LFU, que é a dívida que eles têm conosco aí até o final do ano, que nós temos que fazer. Eu tenho 70 milhões ainda como empréstimo que eu posso pegar a qualquer momento para poder pagar esse transfer ban, se caso a gente não conseguir resolver de outra forma. Mas você pegou os 70 milhões ou ainda não? Esses 70 milhões poderá vir a qualquer momento, se for necessário para a gente cumprir o transfer ban. É da Liga. Deixa eu falar, olha só, o Leandro Silva. Quem montou esse time foi o Augusto Melo. Sabe por quê? Porque ele montou um time e depois veio o transfer ban pro Corinthians, não conseguiram contratar mais ninguém de tanta dívida que ele deixou. E os outros deixaram. Entendeu? É só isso. O Corinthians tem que focar em pagar sua dívida. Eu só queria colocar para vocês, fazer um comparativo para essa pessoa que colocou aí. É o seguinte, você pega uma Ferrari e bota vários caras para dirigir. Vai ter um que vai dirigir melhor. Então, é Ferrari. Só que precisa saber que o motorista que está ali é diferente. Ele vai conseguir tirar o máximo possível daquele carro. Então, o que acontece é o seguinte, não importa o carro, importa o motorista. É verdade, o Rafael Cândido aí, concordo com ele. Boa noite, Ulisses. O presidente Osmar Stabile está correto, está certo. Fala de gestão a médio e longo prazo. O Corinthians ficou 22 anos na fila sem ganhar um título. E cresceu demais. E o Corinthians reestrutura e com solidez. É isso aí, não com ansiedade. Porque, cara, as pessoas... sabe o que é, bicho? Tem uns carinha que são cobrinha mandados. Cara, é igual minha rede social, velho. Cara, os caras querem deitar na gente, velho. Macaco velho. Fica mandando umas diretinhas. Até eu dou risada, cara. Eu dou risada. É piada, cara. Você acha que nós vamos cair nessa, velho? Agora, eu não tô falando que o Stabile é a salvação do Corinthians, eu não tô aqui defendendo ninguém ou não. Agora, o que fizeram lá atrás tá aprovado. E não tem como não criticar. Entendeu? Não tem como criticar. O Stabile fazia parte da gestão, que era o Andrés, que era conselheiro. Cara, tava lá no clube. Então tem que sair todo mundo. Fecha o conselho, fecha tudo, e põe os inteligentes, os gênios aí que acham que entendem de futebol. Porque nós estamos falando de conquista de título. Ninguém está falando aqui que conquista de título apaga dívida. Isso é imbecilidade quem falou isso. Óbvio que não, mas ajuda a pagar uma coisa, porque acho que 70 milhões de reais é um dinheiro que vem de título, né? Ajuda a pagar um pouco faz com que você também aumente sua renda. Agora, Libertadores. se vocês falarem para mim que vocês não querem título, que título não é importante, ok, paramos com o futebol aí. Porque a partir do instante que um clube não tiver a obrigação de conquistar título, ok, parabéns. Então para o futebol. Legal é cair. Não, conquistar título é uma merda. O bom é cair para a segunda divisão. Né? O cara que fala isso, o bom é cair para a segunda divisão. Conquistar título. Olha, se você pagar todas as dívidas do clube, cair para a segunda divisão e não conquistar título, tem cara que vai aplaudir aí. Cara, o Corinthians precisa de administração, o Corinthians precisa, presidente, de mais transparência para esse torcedor e respeitar esse torcedor. Porque o maior patrimônio do Corinthians é o torcedor corintiano. É verdade. Então é isso aí, Ulisses. Prazer em falar com você aí, cara. Valeu. Eu estou sempre à disposição. Se você precisar de mais alguma coisa, estou sempre à disposição aí. Qualquer momento que vocês precisarem, estarei aí no Corinthians. Você sabe meu telefone.
ficarei à disposição de vocês aí, tá bom, querido? Muito bem. Outra coisa, presidente, praga logo esses transfermão com o torcedor corintiano, que é um time forte pro ano que vem, ganhar título, essas coisas todas, presidente. Exatamente. Acabamos de ganhar um título e virão outros aí, pode ter certeza absoluta disso. Tá bom, presidente. Um abraço, obrigado, boa noite. Falou. Um abraço, prazer em falar com vocês todos aí. Um abraço, presidente. É uma Parabéns. satisfação. Falou. Um abraço aí, estou à disposição lá no Corinthians também. Um abraço para todos. Valeu, presidente. Você curtiu esse conteúdo na Ulisses TV? Ah, então vem pra cá, se inscreva aqui no nosso canal.